Então vamos lá para Efésios 4, de 1 a 6. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa salvação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém? Eu queria falar, a gente vai gastar um pouquinho desse tempo, porque o estado natural da igreja deveria ser o estado da unidade. E, infelizmente, e quando eu digo igreja, quando a gente pensa numa igreja falando de unidade, a gente está falando, isso aí elimina aí as denominações, a gente pensa numa igreja como um todo, a verdadeira igreja aí de Cristo, que se reúne no mundo inteiro, diariamente, e que Deus abençoe todos os cultos que estão acontecendo nesse momento, que Deus fale poderosamente em todos os lugares, mas Deus espera que a gente ande em unidade, em torno de Cristo. Cristo é a chave, como tudo, da unidade. Volta um pouquinho aí em Efésios. Queria ler Efésios 1, 9 e 10. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo, de fazer convergir nele, Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Se a gente for começar a falar de unidade, a gente tem que falar de Cristo, porque Cristo é a chave da gente ter unidade. Porque tudo converge em Cristo. E se nós andarmos com essa mentalidade, evidentemente, todo mundo com isso, naturalmente nós vamos ser unidos, andar em unidade. Uma outra questão também que é importante, que imagino que todo mundo já saiba, é que na unidade há diversidade. Né? A diversidade na unidade. Não significa que é todo mundo um robozinho andando, pelo contrário. Se você for pegar lá em Apocalipse, numa das cartas, Deus tem um nominho específico para cada um, na pedrinha, né, Haroldo? Qual que é mesmo? Novo 9. Então Deus ele trata cada um individualmente. E tem um nome que a gente nem sabe ainda qual é, que a gente vai ser apresentado ainda. E vamos lembrar também da questão do corpo. Né? Então, o corpo corpo humano, se a gente for analisar, ele é perfeito. Né? Se no lugar da mão tivesse os pés, ficaria mais complicado a gente fazer as coisas. Tal. Tudo funciona de uma maneira aí uníssona, harmônica, mas cada membro com a sua especificidade. Então vamos lá, Paulo ele fala logo no versículo 1, rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Eu vou pular para o versículo 3, depois a gente vai para o 2, tá? O 3 ele fala, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Eu acho legal que ele fala aqui, esforçando-vos diligentemente. Né? Ou seja, né? A gente vai ter que agir realmente para a gente viver essa unidade. A gente vai ter que se empenhar nisso. Porque a unidade depende de todos, né? Todo mundo. E tem pessoas e pessoas. Né? Tem recém-convertido, tem velho convertido, tem médio convertido, tem pessoas que estão passando por uma luta A, B, C, tem pessoas que estão passando por algum momento mais grave. E muitas vezes, né, a gente vai ter que lutar realmente. Né? Esforçar diligentemente realmente tem essa questão. Né? A gente tem que ser vigilante, constante, porque em qualquer momento pode vir uma divisão. E Paulo ele apresenta aqui algumas características, né, no versículo 2. Com toda humildade e mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros
em amor. Humildade e mansidão. Se tem uma coisa que eu não consigo entender, o cristão, como cristão, a gente tem que deixar de lado o nosso orgulho, a nossa vaidade, né? E realmente ser um pacificador. Nós temos que ser um pacificador, pacificadora, né? A gente tem que realmente uma vida, né? Que a gente deixa de lado isso. A palavra nos ensina que a gente tem que considerar o nosso irmão superior a nós. E a contrapartida é o quê? O nosso irmão vai considerar você superior a ele. E nessa matemática, tudo funciona perfeitamente. Se um acha superior o outro e o outro acha superior um, o negócio vai funcionar direitinho. Então, ele traz essas características. E eu queria gastar um tempo agora, nessa parte final, quando ele fala aqui, né, no 4, no 5 e no 6, que ele vai falando, tem um corpo, um espírito, uma esperança. Então, ele vai falando só uma. Quando a gente olha isso daqui, me parece, quando a gente lê esse texto, que é insano a igreja do Senhor não andar em unidade. É insano. Não tem explicação. Porque, olha só, então, Paulo ele roga para a gente ter essa vida digna, ele dá algumas características que a gente deveria ter, né? Humildade, mansidão, longanimidade, suportar uns aos outros. Nós temos que nos esforçar para manter a unidade, e meio que ele dá os porquês ali, né? Vamos colocar dessa forma. Há um corpo. Gostando ou não, só tem um corpo. Se você faz parte da igreja de Cristo, você faz parte desse corpo. Você fala, mas eu não gostei desse corpo. Uma pena, não tem outro. Se você sair do corpo, você saiu da igreja. Aí tem o corpo do mundo, vai lá. O corpo é esse, tem um corpo e um espírito. Só tem um espírito que nos guia, que nos influencia, que nos consola, que nos ensina, que é o Espírito Santo do Senhor. Não tem outro espírito. Não existe. Quando nós recebemos a Cristo, a gente tem uma esperança, que é a nossa salvação. Você pode ser pastor, profeta, apóstolo, mestre, irmão, presidente de empresa cristã, você pode ser o que for. O que for. Todo mundo nós temos uma expectativa, uma esperança, que um dia a gente vai estar lá com Ele. Se Deus quiser, pelo arrebatamento. Continuando. Um só Senhor. Um só Senhor. A gente vê lá em Mateus 6:24 que não dá para a gente servir a dois senhores. Se nós servimos a Cristo, nós servimos a Cristo. E ponto. Ele é o Senhor da igreja. Ele é o cabeça que comanda todo o corpo. Ele. Então, quando Paulo fala isso daqui, fala, olha, a gente tem que se esforçar realmente, porque as pessoas têm que, mas o resultado tem que ser a unidade, porque é tudo um. Nós todos servimos um Senhor. Ele que comanda. Uma só fé. Todo mundo creu na mesma coisa. Um só batismo. E por fim, um só Deus e Pai de todos. Nosso Criador. O alicerce. Tudo. Né? Que se manifesta a partir de 3, da Trindade. Mas um só Deus.
um Pai. Essa é a nossa realidade. Nós vivemos numa igreja, né, num corpo, um corpo. Só um. Que tem um Espírito, uma fé, um batismo, né? Uma esperança, um só Deus, um. E nós estamos aqui nesse uma. Eu não tenho como explicar por que não tem a unidade plena na igreja. Agora, se não existe unidade na igreja, que em nome de Jesus, que venha a existir, é porque em algum momento Cristo saiu do centro. Porque, como a gente leu lá em Efésios 9:10, que se tudo tem que converger nele, se tudo vai para ele, significa que a igreja dele, o corpo dele, vai andar para esse caminho, para esse alvo, para esse ponto. E vai chegar lá, cada um cumprindo o seu chamado, cada um cumprindo aquilo que Deus tem, sendo usados, efetivos, frutíferos, e vai estar todo mundo junto. E eu posso te garantir que vai ser muito melhor se você viver aquilo que Deus tem para você do que você querer viver aquilo que Deus tem para outra pessoa. Muito melhor. Porque Deus, Ele te fez. E Ele tem um propósito para tudo isso. Um propósito. E a gente viu aqui, nós fazemos parte de algo que é único. Não tem dois corpos, não tem dois senhores, não tem dois espíritos. Não, é uma coisa só. Que a gente possa realmente nos esforçar diligentemente para realmente a gente poder viver essa unidade, essa plenitude. Ele pagou o preço. Ele apanhou, ele foi xingado, ele foi humilhado, ele foi cuspido. Ele ficou pendurado ali na cruz o tempo que ele teve que ficar. Ele morreu. E graças a Deus, ele ressuscitou. E nós estamos aqui. Até o dia que ele nos chamar de volta. Até o dia que a gente for para casa. E ele prometeu que ele vem nos buscar. E ele vem nos buscar, como já foi pregado aqui. Ele falou que ele ia vir, ele veio. Ele falou que ele ia morrer, ele morreu. Ele falou que ele ia morrer na cruz, inclusive, e morreu. Ele falou que ele ia ressuscitar, ele ressuscitou. E ele falou que ele vai voltar, e ele vai voltar. E ele vai voltar. Ele vai voltar. E que a gente possa celebrar tudo aquilo que ele fez. Tudo aquilo que ele fez. E que a gente possa realmente buscar essa unidade. Porque realmente, como está escrito ali, em unidade para que o mundo creia. Se a igreja de Cristo fosse unida, em espírito, não é unida ali de amiguinho, você é meu amigo, o que você fizer eu estou junto, é nós, não é isso. É unido no espírito, de viver buscando o mesmo fim, que é converger em Cristo. O que iria estar acontecendo nesse mundo ia ser algo tremendo, que a gente possa experimentar realmente isso daqui. Claro que o que a gente ministrou aqui vai além da igreja local, mas a igreja local tem que andar em unidade para que a igreja universal, não a denominação, mas no sentido de terra, realmente ande unida. Porque apesar da igreja, a gente ter igreja local, porque tem que ter uma organização, não dá para... Vamos fazer todo mundo um culto, vai ser aonde? No Brasil, nos Estados Unidos, na Austrália? Você tem que pegar um avião todo domingo para ir para um culto, cada dia... Então, na organização a gente tem que ter o corpo local, até para que a gente possa ser cuidado, ministrado, tal. Mas a igreja, se todo o corpo local for unido, andar em unidade, e todos os outros também, significa que a igreja anda em unidade. Então, que a gente possa realmente celebrar a ceia, lembrar aquilo que Cristo fez e buscar realmente viver tudo aquilo que Ele pediu para nós, inclusive a unidade. Amém?